O Lobo da Estepe, um livro que influenciou gerações. Essa é a famosa Born to be Wild, música da banda Steppenwolf, formada em 1967 em pleno movimento da contracultura e cujo nome é referência direta ao livro. No vídeo de hoje vamos saber do que se trata o livro Lobo da Estepe, as controvérsias suscitadas desde a publicação em 1927 e a influência dessa obra até nossos dias. Inclusive, temos um grupo de teatro brasileiro inspirado no teatro mágico dentro da obra. Só para raros é a frase convite do teatro mágico, algo como um espaço de possibilidades dentro da história. E, de certa forma, o autor Hermann Hesse sabia que estava com essa narrativa rompendo os seus próprios paradigmas e talvez decepcionando um leitor que vinha acostumado a outro tipo de narrativa, a outra abordagem de suas histórias. Não me pareceu, assim, de certa forma, arrogante esse só para raros. Ele é mais o sentido que exige um tipo de abertura que talvez nem todos os leitores estejam dispostos a oferecer naquele momento. Possivelmente também é uma provocação para incitar o leitor a seguir adiante na narrativa, sugerindo uma transgressão. Então, aviso aos navegantes que procuram escapar de temas sensíveis nas obras literárias, como o suicídio e o uso de substâncias ilícitas. O Lobo da Estepe também vai abordar esses temas. Então é por isso que esse livro fez tanto sucesso. Não, definitivamente não. Porque um monte de outros livros já tentaram fazer, já fizeram esse tipo de abordagem com esses temas e muitos deles mais escancaradamente e não tiveram esse sucesso todo que o livro tem. A mágica, talvez, por trás dessa história é a construção de uma narrativa muito bem dominada, uma narrativa em 3 camadas que vão se abrir para outras camadas ainda, dada a profundidade do texto. É um livro para raros no sentido que ele tem um sentido profundamente filosófico e a gente vê até muita frase descontextualizada do tipo filosofia em cápsulas extraída deste livro. Mas pode acreditar que é bem mais do que belas frases de efeito. Mas vamos ao enredo básico e volto a falar sobre os temas do livro. O prefácio do livro já é uma das camadas. Quem escreve é um personagem que é o sobrinho da dona da pensão e que estava de passagem, Harry Hella, ou Halla, acho que em alemão, autodenominado o Lobo da Estepe. No prefácio temos as impressões desse sobrinho sobre o estranho, porém fascinante homem recém-chegado à pensão em algum cantão da Alemanha. Na segunda camada, e que vai dominar a narrativa, são os próprios escritos do Lobo da Estepe. Eles são deixados na pensão para o uso daquele sobrinho, como uma espécie de autobiografia, né? É mais do que um diário, não é no estilo diário, assim, é um tipo de autobiografia enfatizando mais o período em que o Lobo da Estepe viveu ali naquela região, naquela cidade. E uma terceira camada do livro é um pequeno livro dentro do livro chamado de O Tratado do Lobo da Estepe. Muito interessante. Em que outros personagens ou outros narradores possíveis, outras pessoas ali, olham para o Lobo da Estepe internamente, tentando adentrar, né, nas camadas psíquicas mais profundas da personagem. E é a história de um homem dividido entre o lado selvagem e solitário, Lobo da Estepe, e o lado civilizado e burguês, apesar de toda a sua revolta contra a burguesia. E aqui a dualidade ela sempre está presente, pois ele aprecia a alta cultura burguesa e certas comodidades, como deprecia a decadência de valores e o apego burguês às
às máquinas e ao artificial, certo verniz civilizatório impregnante de controvérsias. O protagonista é um intelectual solitário e antibélico que vive de rendas. Ele tem por volta dos 50 anos e por isso vive como um homem com experiências de um homem de 50 anos. Inclusive ele é um tanto antiquado nos costumes, mesmo para a época em que ele vivia lá no final dos anos 20. O Harry, ele tem certa idolatria por Goethe e Mozart, a quem ele vai sonhar, inclusive, se encontrar no teatro mágico. Os imortais, eles separam o R. Halla e de outros membros da sociedade e o elevam, assim, por assim dizer. Ensinam sobre ele mesmo e sobre a sociedade, o seu lugar, né? O lugar que o lobo da estepe ocupa nela e no universo, indo mais além, né? Da sociedade, não para o universo, assim. Os imortais, eles ironicamente, eles não acreditam que vão redimi-lo com a sua arte, e eles fazem isso com inteiro bom humor. No tratado do Lobo da Estepe, né, dessas camadas do livro, esse tema foi colocado e depois a própria aparição dos imortais, ela vai confirmar o argumento. Outros personagens que se destacam é a andrógina Hermínia, que é praticamente um duplo feminino do protagonista, e ainda Pablo, que é um músico que, apesar da superficialidade aparente, tem lá seus mistérios, como nós vamos descobrir ao longo da leitura. Tem uns temas delicados aqui que eu quero falar, que são certos preconceitos de classe e de cor do narrador. Esse último surgindo aqui e ali, ele me incomodou um pouco na leitura. Claro que a gente sabe que era outra época e tal, e é inegável que a personagem tem lá seus preconceitos. E como nem tudo são flores nessa narrativa, que eu já deixo de antemão que eu gostei bastante, outra parte chata para mim foi as descrições do velho R. Halla lá, na redescoberta do amor, feita ali com jovens prostitutas, e uma delas, a Hermínia, seu alter ego. Era assim uma descrição amorosa bonita, muito bem dosada, as frases bem dosadas, nada piegas, mas eu fiquei com aquela sensação de velho babão nas menininhas, sabe? Chato. Bom, pronto, falei. Feitas essas ressalvas, seguimos. O personagem, ele é obcecado com a ideia de dar um fim na própria vida com uma navalha, e ele coloca as suas razões porque ele faria isso, ele vai estipular até uma data. E aí está uma das mágicas do livro. O protagonista vai encontrando motivos para seguir através de um novo caminho iniciático, em que ele vai redescobrindo o riso, o humor como uma forma de escapar do absurdo do mundo, um humor irônico, e também tem uma certa leveza e graça de viver. E talvez por isso o livro tenha tido tanto sucesso entre os jovens, porque, né, como a gente falou ali, o livro que é escrito por um homem de meia idade, em que o personagem também é um homem de meia idade, né? Por que ele tem essa questão, né? Porque apesar dessa problemática do homem de meia idade, ele tem um caminho ali, ele tem um caminho iniciático e de autoconhecimento. Vamos lembrar também que o Hesse escreveu no Entre Guerras o livro, e teve assim um apelo também entre aquela população que não desejava mais a guerra, bem como os veteranos cansados das batalhas. Este livro, ele teve uma nova ascensão ali depois, e foi depois retomado no movimento de contracultura americana, que pregava a paz, era anti-guerra do Vietnã e estimulava a propagação do amor livre. O autor, o Jacques Kerouac, ele que foi referência na contracultura, vai promover o Hermann Hesse nos Estados Unidos. E ele sofre, né, o Kerouac sofre uma influência dos livros de Hesse. Não sei se sofrer é a palavra certa, ele tem essa influência, sobretudo o livro Siddhartha, e ele coloca também lá nos seus personagens. E existe um outro livro do Hesse, que é o Damien, que ele se trata de um caminho
iniciático de um adolescente, e era quase um rito associado à contracultura ler Hesse, Kerouac e escutar a banda Steppenwolf. Esse caminho iniciático de Hesse é fruto tanto da psicanálise quanto do seu orientalismo, as suas incursões pelo budismo e que ele trouxe para dentro da narrativa. Além de críticas à guerra, o livro tem críticas à imprensa de opinião, cuja opinião vaga aos sabores do momento, a credulidade do cidadão médio, a sua moral e sua arrogância em achar seu modo de vida superior e querer impô-lo, ainda que seja via ascensão de um grupo com ideias absurdas, né? O autor ele vai criticar muito a ascensão do nazismo na Alemanha, ele viveu isso, e vai criticar a responsabilidade das elites alemãs nessa ascensão. Claro que isso desagradou muito essa camada, né, esse mainstream alemão naquele momento, e a linha editorial que apoiava a guerra, né, ali no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra. E o movimento nazista muito bateu em Hesse. E ainda assim o livro deslanchou, né? Nada como a propaganda negativa. Mais temas do livro: o destino e a possibilidade de recortá-lo, ainda que seja subtraindo a vida, certa obrigação de vivermos mesmo com as mais terríveis experiências, a vida como uma expiação sem nexo. E aqui o Hermann, ele dirá num pós-fácil que o tema do livro é muito mais de redenção do que de tragédia. Outros temas ali no livro são certo idealismo, como por exemplo o da grande música, Mozart como o supremo. Temos a filosofia de Nietzsche ecoando no livro, especialmente para quem leu Zaratustra, a gente vai sentir isso aí, que traz a ideia de um super-homem, do homem amoral. Tem a dualidade do homem, o homem lobo, o homem instinto, a selvageria e perigo, versus o homem cultura, a ordem, a restrição, a lógica e o refinamento. A personagem Hermínia, interessante, ela faz um olhar da dualidade, como se fosse um aspecto infantil que ele precisasse integrar, né? Embora ele nunca será único, né? O homem vai se integrar, mas a natureza do homem, ela tem esse aspecto selvagem também. Um outro tema muito comum é a filosofia oriental, que o Hesse bebeu. Com quem se deve casar? Devemos procurar o nosso alter ego como par ideal, aprender a escutar o outro, também é um tema. Essa questão da filosofia oriental, da natureza múltipla no homem. A gente deve aprender a escutar o outro. O Tratado do Lobo da Estepe fala dessa dificuldade do personagem de não escutar o outro. E depois a Hermínia, aquele alter ego, vai reforçar isso. O outro é uma espécie de espelho de si. E não é por acaso que o teatro mágico ele é um universo de espelhos. Em realidade, o Hesse ele é muito arguto para não dar para o leitor uma certa fórmula de viver. Você deve viver assim ou deve viver assado. Mas um espelho de possibilidades. Ele sugere uma leitura da sua obra e abra para outras leituras e outras possibilidades. Talvez esse também seja mais uma das mágicas dessa narrativa. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se quiser comentar, comente aqui que eu respondo todos os comentários. Inscreva-se no canal, tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo.